Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma e hoje, novamente, conversando sobre mais uma chave simbólica do que a gente poderia denominar como sendo coragem. Vamos começar. Coragem é uma importante capacidade da alma porque dá consistência aos demais, enaltecendo-as. Ela faz surgir a autoconfiança e concretiza efetivamente as nossas aspirações e anseios. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. Então, falando novamente, né, que ela daria precedência aos demais, né? Seria como, ao viver uma vida corajosa, ao permitir então que a coragem pudesse brotar ali do âmago da nossa alma, né? Os nossos talentos, né? As nossas habilidades, elas viriam à tona. E ele fala ali, né? Muitos dons e talentos são comprometidos pela falta de coragem. A espiritualidade superior não nos quer submisso à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos dos nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. É interessante, né? Porque cada vez mais adentrando ali ao que seria a obra de Hamed e também de Emmanuel, você vai percebendo que essa liberdade de ser quem é, de não estar circunscrito ali à vontade dos outros, ao desejo dos outros, ao que os outros esperam de nós, é uma chave muito preciosa para a gente se conhecer e para a gente, sobretudo, se apropriar, né? Então, é interessante porque ali no final ele coloca que o resultado natural de uma vida de coragem, de você fazer aquilo que veio fazer e ser quem é, né, seria o resultado natural do conforto físico, psíquico e espiritual. E me parece que no primeiro movimento, quando a gente começa a caminhar no sentido desses passos, né, de individualidade mesmo, de saber quem é, de que as nossas vontades e que os nossos valores prevaleçam, é difícil mesmo. É difícil para nós que nos sentimos desconfortáveis, é difícil para o entorno de nós, né, para as nossas relações que até então às vezes conviveram uma outra forma da gente ver a vida, né, e que ao fazer essas mudanças, as pessoas estranham mesmo, e é natural, né? Mas o quanto de conforto físico, psíquico e espiritual a gente não ganha. Então, é entender todos esses desconfortos, né, necessários no momento ali de transição, de mudança, eles resultam, eles desagam nesse ser quem se é. E é tão maravilhoso, né, a gente ocupar de fato o nosso lugar de alma, seja fisicamente, seja psiquicamente, seja de forma espiritual. É, eu brinco que é como se a gente pudesse de fato então adentrar no fluxo da vida, né? Os fardos mesmo existentes, eles se tornam mais leves, é aquilo que da passagem de Jesus mesmo, né? Então, é entender que no primeiro momento é desconfortável mesmo, mas como tudo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai sabendo lidar melhor com isso, né? Nenhum fato, o mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades, a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Ele nos convoca principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós e não para nos entregarmos a refúgios externos. Então, é tirar o foco do exterior, né? Não achar que as circunstâncias ou que as pessoas de fato possam nos fazer felizes, né? E colocar esse foco, essa luz no nosso interior, que já existe, né? Como aquela chamazinha que está ali querendo vingar, querendo crescer. Então, que a gente possa fazer esse estímulo em relação à nossa própria luz também. E por que não, né? Através da coragem. Nenhum fato ou acontecimento está além de nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-los. E olha que bonito isso, né? É entender que de fato os nossos fardos são compatíveis com aquilo que a gente já consegue carregar. Então, talvez um pouco mais amadurecidos, é normal que a vida às vezes nos traga situações ou circunstâncias
um pouco mais desafiadoras, é como aquela prova, né, um pouco mais difícil do aluno que vai seguindo as séries, que vai avançando, que vai conseguindo fazer um pouco melhor. Então, as circunstâncias, elas são compatíveis com o nosso aprendizado, com o nosso momento evolutivo. Isso é bonito porque nos dá aquela força de que as coisas não têm o poder de nos derrubar, mas que elas chegam no momento exato para que a gente aprenda a lição, para que a gente saiba passar por elas. Afinal de contas, as circunstâncias e os desafios não são nos dados para que a gente sucumba, né? Mas para que, sobretudo, alguns potenciais internos ali, alguns já latentes dentro de nós, possam vir à tona. Então é bonito entender que a vida ela vai trazendo esses desafios e que tudo tem uma ordem, tem aquilo que a gente chama de harmonia por trás, mesmo que para a gente seja um furacão, seja um terremoto, aquilo vem no momento exato para que desperte as potências necessárias para aquele momento e que para a gente possa evoluir, né? Afinal de contas, a gente está aqui para evoluir, né? E é entender que a felicidade também reside em suportar aquilo que nos acontece e crescer a partir disso, né? Então, parte da nossa evolução é isso, né? E a gente encontra a felicidade dentro do processo quando tem essa boa vontade, esses olhos de ver as coisas tais quais são, né? E não ali na nossa visão rasa, superficial. Então, eu sei que é extremamente desafiador, porque também eu tenho as minhas questões, os meus questionamentos, mas é entender, né, que a gente se abre para a vida, se abre para suportar as dores, os desafios, para que então possa sair melhor. E é também se abrigar nesses momentos um pouco mais tumultuosos, né, em todas as situações pelas quais a gente já passou e conseguiu fazer melhor, né, conseguiu sair melhor, de falar, poxa, essa eu também vou conseguir, essa eu também saberei lidar, essa eu também vou conseguir, né. E claro, entendendo que o Pai está sempre ali do nosso lado, né, sempre à nossa espera, para que a gente de fato repouse nele, né. A autoconfiança deve ser ensinada do berço, e a necessidade de aprovação não deveria ser confundida com a busca de afeto ou amor. Para estimular a autoconfiança e a coragem de tomar decisões num adulto, seria necessário que, desde cedo, as crianças não fossem educadas com grande dose de controle ou aprovação. Contudo, se uma criança cresce sentindo que não pode, em nenhuma circunstância, decidir e que, em nome dos bons modos, ela precisa a todo momento pedir autorização dos pais para agir, são plantadas nelas as sementes neuróticas de insegurança, medo e falta de confiança. Então, que interessante, né? Eu acho que a gente já vive também um período evolutivo da Terra, né? Seja individual, mas seja coletivamente, da Terra como um todo, em que a educação das crianças também tem que ser transformada, não é? De pensar que, de fato, essa autoconfiança ela reside ali nas bases da infância, quando a criança vai começando a tomar consciência de quem é, do que gosta, né? Então, estimular a criança a decidir, claro, não tudo, não mandar nos pais, né? Não é essa a questão, mas é dentro ali do âmbito dela, das possibilidades do discernimento dela, estimular que ela seja quem é, que ela faça as escolhas dela, que saiba expressar suas emoções, né? Então, me parece que a gente vai evoluindo também por meio da educação das nossas crianças, né? E que a gente possa ser veículo disso também, né? De começar a fazer diferente. Às vezes veio de uma família em que isso não era feito, mas, poxa, a partir de agora que eu sei, me responsabilizo por isso e passo isso adiante, né? Seja na educação dos meus sobrinhos, dos meus filhos, de quem eu convivo ali, das crianças com as quais eu convivo, né? De ser esse exemplo mesmo. E uma coisa que a gente brinca também, né? Se nossos pais às vezes não puderam fazer isso, porque sempre fizeram melhor, sempre fizeram aquilo que estava dentro do âmbito deles, que a gente possa hoje tomar as rédeas da nossa vida e fazer isso por nós mesmos, né? Então, se veio de um lar em que a autoconfiança não foi estimulada, ou se às vezes isso já é uma ferida da alma, né? De muitas e muitas vidas, que também é bastante comum, que a gente possa fazer isso por nós mesmos, né? Afinal, mais conscientes, temos que tomar a rédea da nossa vida e fazer diferente, né? Ser quem vai fazer diferente, por que não? E dessa forma, ir formando essa corrente de que, a partir do momento que eu faço diferente, tenho reações diferentes, tudo ao meu entorno, ele aos poucos também vai se moldando, vai se impactando, ainda que silenciosamente, ainda que a gente não consiga perceber a melhora ali de forma imediata, mas as sementes estão sendo plantadas, né? E isso é que é o importante.
A busca de aprovação aqui mencionada não tem nada a ver com a atitude saudável dos pais de orientar e educar os filhos, e sim com a postura destrutiva de impor aos menores a necessidade de submeterem tudo à opinião ou consentimento dos adultos. Eu gosto muito quando o Hamed fala, ele faz essas observações, né? Ele sempre faz um contraponto, né? E nesse caso ele fala, né? Olha, não é falar que os pais não podem orientar, né, não podem ditar também as normas, mas é entender que a criança ali, dentro do âmbito dela, também poderia ser ouvida, né, poderia também ter a opinião dela levada em conta, dentro do seu âmbito ali, né, de criança, e que os pais pudessem estimular isso, né, sobretudo os talentos, as habilidades que já residem ali dentro da criança. Precisar da permissão de uma pessoa já causa frustração e infortúnio, mas o problema se agrava quando a necessidade do consentimento se torna genérica. Quem se comporta dessa maneira está condenado a encontrar uma grande dose de abatimento e desânimo diante da vida. Além disso, o indivíduo incorpora uma autoimagem dissimulada ou irreal, erradicando da sua existência a possibilidade de realização pessoal. Olha que interessante, né? Precisar da permissão de uma pessoa já causa frustração, mas o problema se agrava quando a necessidade do consentimento se torna genérica. Então, às vezes, né, são aquelas pessoas que numa simples decidir de roupa, né, não consegue sozinha tomar uma uma decisão, né, das pequenas, seja o que que eu vou comer hoje, seja onde a gente vai almoçar, seja que roupa eu vou usar, né, seja que roupa eu vou comprar, o que que eu faço em determinada situação, né? Então, ter essa autoconfiança de que está tudo certo a gente pedir a opinião de quem a gente percebe que tem uma lucidez maior que a nossa, né? Mas entender que a nossa vida é nossa e que, portanto, as nossas decisões elas têm que ser individuais, né? E ele fala ali do preço disso, de uma pessoa que está sempre refém da opinião alheia, que é a falta de autorrealização. Então, minha vida começa a ser morna, começa a perder sentido, porque, querendo ou não, é extremamente desafiante a gente tomar as rédeas da nossa vida e fazer as nossas escolhas, porque algumas vão dar certo, outras não. E aí é momento de se responsabilizar, né? De ver a nossa pequenez, de ver a nossa imperfeição, e, né, por que não, pagar pelas consequências disso que está sempre ali, né? A gente tem sempre várias opções, mas as consequências a partir daquilo que a gente escolheu já não tem controle. E apesar de muito desafiador, é uma das formas da gente evoluir, né? Nós estamos aqui para tomar essas decisões, para tomar a rédea da nossa vida e, consequentemente, das decisões que circunscrevem ali a nossa vida, né? Então, também me parece que a gente poderia estimular, né, os nossos filhos, ó, o que que você quer comer hoje? O que que você quer vestir? O que que você gosta? Estimular, né, essa autoconfiança, porque a criança ela já tem ali as tendências, as preferências dela, e claro, aquilo que a gente vê de dificultoso, aquilo que a gente vê como não adequado, de também poder orientar para modificar também, que esse é o nosso papel também. A necessidade de autorização tem como gênese a seguinte estratégia psicológica: de imediato, nunca confie em si próprio. Antes de qualquer coisa, confira suas ideias e pensamentos com os outros. E olha como é viver de fato esse paradigma de ser refém dos outros, né? Então, é sempre pensar: minha opinião é errada, eu estou sempre fazendo tudo errado, a minha opinião não é válida, a minha opinião não é boa, as minhas escolhas não são boas. E aí, qual é a habilidade que a gente tem, né? Qual é a forma que a gente se vê? Né? Se de fato a gente pensa dessa forma, imagina as consequências disso, né, na nossa própria vida. O conjunto de conhecimentos e valores da nossa cultura tradicional é do tipo que reforça nos indivíduos uma postura interna de busca de aprovação, como um padrão de comportamento normal. A autonomia e a independência não são estimuladas, ao contrário, é consolidado, convencional. E, de fato, né, a gente vive em uma sociedade em que essa individualidade bem estabelecida às vezes é vista como egoísmo, e claro, né, tem os polos, não dá para ir para o extremo também de achar que você é dono da verdade, que só o que você faz é bom, que as suas escolhas elas não precisam não precisam de ser ouvidas por ninguém, não é nesse extremo, né? Mas é ter uma individualidade de fato bem estabelecida, essa autonomia de condução da vida, porque estamos aqui todos de passagem, né?
A gente veio sozinho, a gente vai voltar sozinho. E a nossa função é evoluirmos a nós mesmos, né? A autorreflexão, a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma, nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que não podemos forçar a ser escravos, mas é bom lembrar que não nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. E é uma verdade, né? Às vezes a gente é escravo e nem percebe. Às vezes está tão arraigado ali dentro de nós que a gente nem percebe que é escravo das opiniões alheias, das pessoas. Então, claro, não nos podem obrigar também a sermos escravos. A partir do momento que a gente se vê ali nessa certa escravidão de pessoas, de circunstâncias, de situações, a gente tem como sair disso, né? Mas ninguém pode obrigar a gente a ser livre também. Então, é interessante isso, porque às vezes está tão arraigado dentro de nós que, por mais que seja uma prisão, a gente entende aquilo como liberdade. E é uma das grandes contradições que a gente vive, né? E, sobretudo, eu acho que os nossos caminhos, eles não são tão lógicos. A gente usa muito o mental, né? A gente está sempre ali no mental, no lógico, e de fato, a gente evoluiu como ser humano para estar num estágio em que a mente é muito poderosa, em que a gente consegue discernir muito com a mente, em que a gente tem que utilizar o nosso raciocínio, mas é estimular também essa voz da alma, que é o que a gente poderia também denominar, ao meu ver, né, de intuição, que é aquilo que está ali dentro de nós, que é uma leitura da realidade não racional, mas igualmente eficiente também, né? Então, sempre estar escolhendo pelo mental, mas vendo o que é que o coração, na verdade, está falando. E os nossos seres amados, nossos familiares, por muito que queiram nos ajudar, né? Não tem como auscultar aquilo que vai no nosso interior, não tem como auscultar aquilo que é a nossa essência, que é a nossa alma, esse é o nosso papel, né? Então, ao tomar decisões, tentar serenamente, porque essa mente serena é que vai de fato poder se alinhar com essa voz interna e aí tomar boas decisões, saber quando é momento de ir, quando é momento de ficar, quando é momento de mudar, né? Então, pacificar de fato essa mente como esse lago sereno, né? Que então pode realmente a gente vendo o lago sereno, né? O lago ali sereno, a gente consegue ver o céu perfeitamente. E é mais ou menos isso, né? Ver a realidade tal qual como ela é, né? Então, serenamente, aquietar a mente, com meditação, com oração, para que então a gente possa também entender o que, que vai ali no nosso interior, na nossa alma, né? E que os nossos familiares, que os seres que a gente ama, muitas vezes não conseguem entender, porque é um caminho único, né? Somos todos diferentes, únicos. A mensagem do poder universal é sempre aquela que impulsiona o desenvolvimento de nossas potencialidades ou dons naturais. Despertar é saber que o único modo pelo qual podemos conhecer genuinamente qualquer coisa examinando ou percebendo-a pessoalmente, isto é, usando as leis divinas que estão em nossa intimidade, não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Eu acho tão bonito isso, que o reino de Deus está no meio de vós, que é ali, né, no nosso centro, na nossa intimidade, no nosso coração, na nossa essência, na nossa alma. O reino de Deus está residindo ali, né? E é como ele fala, como é que a gente percebe o mundo? A partir da nossa própria experiência. Então, por muito que às vezes a gente queira entender algo de forma genérica, vivenciando, examinando, experimentando aquilo que a gente vai entender e vai poder discernir melhor, né? Então, é entender que a gente tem que começar a ter uma experiência única da vida. Claro, a gente tem que beber dessas fontes de conhecimento, da Bíblia, do Espiritismo, né? Tantas outras coisas, filosofias, das várias religiões, por que não? Mas é entender que no final as coisas residem ali dentro do coração e é através da nossa própria experiência que a gente vai adquirindo essa experiência, essa forma de ver a vida, e então de conseguir decidir melhor, de tomar as rédeas da nossa vida, né? Por isso, os benfeitores espirituais afirmam: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, se os homens as compreendessem bem
e seria suficiente se houvesse vontade de as praticar. Então, essa é uma parte do Livro dos Espíritos, né, em que ele fala que não seriam precisas leis humanas. Se a gente soubesse entender quais são, de fato, as leis naturais que regem a humanidade como um todo, não só nós, mas todos os seres, a gente não precisaria das leis humanas, né? E aí ele frisa ali no fim, e se a gente tivesse vontade suficiente para as praticar, né? Então imagina, se todos os livros fossem queimados, se não houvesse mais nenhuma lei, ainda assim existiria a natureza, existiria a nossa própria observação da natureza e das leis, porque ao observar a natureza, ao observar a vida, a gente veria a atuação e a aplicação de verdade dessas leis e poderia de fato cumpri-las se a gente tivesse essa vontade, né, de viver de acordo com esse propósito. As instituições que estruturam a nossa sociedade estabelecem na maioria dos indivíduos um modo de pensar em que se impera como norma a concordância ou a uniformidade de opiniões, sentimentos, ideias, crenças e pensamentos, sendo que essa postura psicológica age de forma implícita e silenciosa e quase inconsciente no cerne das coletividades. Então é interessante, né? Porque é uma coisa que a gente também comenta bastante aqui, a gente vê o diferente como algo ruim. Então, a gente, se dependesse de nós, a gente queria que todo mundo pensasse da mesma forma, que tivesse uma uniformidade de ideais, de crenças. E a vida não é isso. Na verdade, o bonito da vida reside nessa diversidade de pessoas, de opiniões, e a gente evolui através também dessas dualidades que existem, né? Então, ao travar contato com alguém muito diferente de mim, então aprendo, né? Então, aprendo a tolerar, aprendo sobre a opinião do outro, inclusive, às vezes, modifico as minhas próprias ideias, que podem estar erradas, podem estar ultrapassadas também, né? Então, é no contato com o diferente que a gente evolui. Mas, se dependesse de nós, né, a gente gostaria de que todo mundo fosse como nós, né? Quanto mais elogio, aplauso e bajulação nos são necessários, mais estaremos nas mãos alheias. E é muito bonito, porque o estoicismo, que é uma corrente filosófica, fala muito sobre isso, né? De não levar tão a sério as críticas e também não os elogios. Porque senão, imagina, a gente fica muito refém dos outros. Então, se eu faço algo e ninguém me elogia, aí eu acho ruim, não quero mais fazer, não me disponho mais, não tenho mais boa vontade para continuar fazendo aquilo, né? Se alguém me critica, também me lindra, então decido que eu não quero mais aquilo. Se alguém me elogia e aí eu fico refém daquele reconhecimento, e se ele não vem de novo, eu faço cada vez mais aquilo que eu acho que o outro quer quer que ele faça, né? Então eu fico refém da opinião, fico refém das crenças e do mundo inteiro. Porque a verdade é que a gente nunca vai conseguir aprovação total. Nem Cristo conseguiu, imagina nós, né? Tão mais imperfeitos, extremamente imperfeitos ali nos primeiros caminhos da nossa evolução como indivíduos, né? Então, entender que cada vez que a gente se fixa muito nas críticas e também na necessidade de reconhecimento, de elogio, a gente está cada vez mais na mão dos outros, né? Se porventura um dia dermos qualquer passo na direção da independência, da autoaprovação ou da coragem de decidir, esse caminhar não será bem visto por aqueles que nos controlam. Essas novas e saudáveis atitudes serão taxadas de egoístas, frias, desprezíveis e ingratas, um esforço para mantermos na dependência de todos aqueles que durante anos nos conservaram sob seu domínio ou poder. Então, aquilo que a gente comenta, né? Quando a gente tem determinadas atitudes durante toda a vida e de repente a gente decide mudar, é difícil para a gente, né? Vai ser difícil colocar limites saudáveis, vai ser difícil falar não, vai ser difícil a gente tomar as rédeas, decidir a nossa própria vida, vai ser difícil para nós, porque é desconfortável, né? E para os outros, para quem convive com nós, né? Para quem ali está travando também essas relações conosco, mas que a gente possa ter essa autocompaixão conosco e também com os outros, de entender que está tudo certo, mas que a gente tem que se manter firme na nossa caminhada de independência e de autonomia. Que é isso, né? Sempre que a gente busca aprovação, a gente está sendo controlado, a gente está na dependência das pessoas e das situações, e quando a gente decide mudar isso, para os outros é muito difícil, né? Às vezes por várias questões, seja, ai, será que eu não vou mais ter essa pessoa ao meu lado? Às vezes também
o outro está o tempo todo nos ajudando, e quando ele perde esse papel de nos ajudar, né, ele fica sem saber, mas então o que que eu vou fazer? Então eu não tenho valor, então também é a hora do outro buscar se harmonizar, né, gente? E eu comento muito que a gente vive mesmo é, partes distorcidas de nós, tem pontos em todos nós a corrigir, né? Seja dessa vida, seja de outras tantas, né? Mas de ter paciência conosco, né, com esse processo que no início é mais dificultoso, de ter paciência com os outros também, porque eles agora vão ter que é, de todo modo se rearranjar cada vez que a gente muda ou que as outras pessoas que estão conosco mudam, é um rearranjo, né? É desconfortável, mas é bonito, porque é um crescimento para nós, é um crescimento para os outros. E se a gente se permite essa abertura, quão mais saudável vão ficando as nossas relações e verdadeiras, porque eu entendo que eu não preciso decidir o caminho do outro, né? Assim como eu tomo as rédeas da minha vida, eu permito que o outro tome também. Então, que tenha opiniões, que decida de forma, às vezes, até contrária do que eu gostaria que fosse, né? Entendo que faz parte da caminhada dele, que tá tudo bem. Então, não controlo os outros e também não me deixo controlar. Então, esse contraponto é bonito, né? A partir do momento, então, que quero relações mais saudáveis, também me torno mais saudável para os outros, assim como entendo que é difícil mudar, tenho mais paciência com os outros, quando percebo que eles estão mudando também, ou que veem a minha mudança com uma certa indiferença, ou então com uma certa revolta. Então, uma série de coisas, né, para a gente repensar. Quando deixamos os outros conduzirem nosso modo de sentir, pensar e agir, damos-lhes consentimento de nos usar ou manipular como e quando quiserem. E às vezes essa manipulação é até inconsciente, né? O outro não sabe deliberadamente que está te conduzindo ou que está te controlando, mas não deixa de ser uma forma de controle. Né? Então, que a gente possa realmente tomar cada vez mais as rédeas da nossa vida, da nossa individualidade, ter essa autoconfiança bem construída dentro de nós, porque sim, seremos desaprovados, os outros também nos dirão não, né? E temos que seguir fazendo a nossa parte, evoluindo, continuando a nossa caminhada, avancemos, né? Sempre em frente, com reconhecimento ou não, agradando ou não, né? Nosso valor reside neles. E se eles se recusarem a nos dar sua apreciação positiva, nos sentiremos um nada, ou seja, emocional ou moralmente sem valor. E é isso, né? Cada vez que a gente deixa o nosso controle, as nossas vontades na mão das outras pessoas, cada vez que elas veem com maus olhos aquilo que a gente faz, a gente se sente um ser completamente sem valor. Né? E é cada vez mais buscar sair, né, das garras dessas manipulações, desses controles, que às vezes são o outro que faz em relação a nós, às vezes somos nós mesmos, né? E buscando, de fato, essas relações mais saudáveis, porque a gente está aqui para isso. Então, tenhamos coragem para ser quem somos, para decidir, por mais que isso às vezes vai desagradar, por mais que seja um caminho não desejado pelo outro. Essas palavras de Paulo constituem a síntese perfeita de um ser humano extraordinário que agia corajosamente perante a sociedade da sua época. Falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que percustra o nosso coração. Paulo sempre maravilhoso, né? E de que desagradou demais, né? Após ali a conversão, né? Saulo virando Paulo, mudou radicalmente a vida, não foi aceito pelos pais, as escolhas que ele fez ali, a partir dali, né, da conversão ali, custaram muito a ele, mas ainda assim agiu corajosamente, né? Então, o pai não quis manter o contato com ele, continuou amando o pai, não se revoltou, mas entendeu que tinha que seguir, que tinha que avançar. E o mesmo aconteceu, né? Com todo ali o ambiente em que ele vivia, com certeza, né? Se a gente para pensar assim, na história de Paulo, soube viver corajosamente, assim como Jesus, que a gente comentou na semana passada, né? Então, me parece que é entender que quando a gente decide fazer as coisas segundo a nossa alma imortal, segundo os nossos valores universais, né? Então tem que estar compatível com aquilo que a gente quer ser como ser imortal. Tá tudo bem desagradar, é desafiador, mas o preço que se paga é justo, porque essa paz, né? Essa paz de que, olha, independente do que esteja acontecendo lá no exterior, independente de que não estejam concordando comigo, até desagradando demais, tá tudo certo, né?
Tantas vezes também eu fui desagradada em relação às opiniões, das pessoas, e tá tudo certo, né? Tá cada um dando o seu melhor. E é entender que sejamos um pouco mais como Paulo, né? Que possamos agir e viver corajosamente, sem nos preocupar com o que vão pensar, com o que vão dizer, se vamos agradar ou não, para que a gente não fique refém. Né? Isso não é uma questão de rebeldia, é de pacificação com o nosso interior, porque imagina, talvez a gente esteja vivendo vidas e vidas atrás da aprovação das pessoas que são passageiras, que vão passar, que hoje estão na nossa vida, amanhã podem não estar, né? E se a gente vai dando muito valor às pessoas que estão na nossa vida, às opiniões que elas têm sobre nós, quando elas saem ou quando elas falam que não gostam daquilo que a gente fez, o quanto isso dói, e o quanto a gente não perde o nosso valor também como ser humano, que é inalienável, a gente não pode deixar que ninguém conduza ou dite quem nós somos, se somos bons ou não, né? Mas que o nosso próprio interior, através dessa leitura da natureza, das leis divinas e eternas, possa fazer esse discernimento, né? Porque nem sempre a opinião dos outros é a correta, mas que a gente também possa se abrir para o que as pessoas falam, mas também tenhamos esse discernimento para entender o que é uma crítica construtiva, o que não é, e que não fiquemos reféns nem das críticas, nem dos elogios. É isso, gente. Uma boa semana para todos nós, de muita reflexão, e que de fato a gente possa sempre dar passos todos os dias no sentido de sermos mais independentes mesmo. Tá certo? Uma boa semana, fiquem todos com Deus e até semana que vem.